Você já disse que morreria por alguém? A minha pergunta é, será que você tem vivido por ela? Fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. Salve família, tudo bem com vocês? Não diga que morreria por alguém sem antes viver por ela. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E quero te pedir primeiro, curte, compartilha, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Você que assistiu esse vídeo ou assistiu algum outro vídeo meu, vou te pedir um favor, vai na minha última foto, meu último vídeo lá no Instagram e comenta o que você tem achado desses vídeos, o que esse vídeo específico expandiu na sua consciência, fez você mudar uma ótica, fez você aprimorar ou suportar algo que você tem vivido. Comenta lá, vai ser bem legal. Para mim é muito gratificante ouvir de vocês se essa semente que eu tenho lançado tem gerado algo no seu coração, tá? E vamos lá, não diga que morreria por alguém sem antes ver por ela. É um tema muito empolgante e quem de nós, né, nunca tivemos contato com essa frase, eu morreria por você, né? Uma experiência de casamento, né? Eu morreria por essa pessoa, ou até mesmo dentro dos votos do casamento, a gente tem esse costume de colocar a morte como o mais alto ápice de amor. E, obviamente, a morte física dada por alguém, né? Entregue para alguém, servindo alguém, tem o seu ápice e a sua beleza. E não é sobre isso, não é desvalidar essa esfera de morrer por alguém. Até mesmo a gente vai falar um pouco sobre Jesus, que tem na sua morte e na ressurreição o ápice da regeneração humana, né? Por conta do amor e por conta do sacrifício dele. Então, não é sobre esse aspecto, a desvalidação da morte, mas o que eu quero provocar é que o aspecto da morte, ela tem sentido e ênfase dependendo de como quem morreu viveu. Olha só que loucura. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que a morte, ela é o ato final de uma peça. Posterior à vida que ela propõe. Então, quando você vai assistir uma peça, por exemplo, quando você vai ver um filme, quando alguém morre, a morte dessa pessoa faz sentido perante ao que ela significava em vida para alguém. Por que você chora quando o pai da menininha morre? Por que você chora quando o herói da guerra morre? Por que você chora quando você tem uma experiência de ver em uma série ou em um filme a morte de alguém? Porque antes desse filme, ou às vezes depois, quando a pessoa morre no início do filme, a vida dessa pessoa é dada significado. Isso não é muito interessante? Então, o que dá sentido para a morte é como vivemos a vida. O que dá sentido para a morte é como a sua experiência de viver impactou outras pessoas, e aí somente assim a morte vai ter um significado para as outras pessoas, né? Então, a morte é o ato final. No estoicismo, por exemplo, a gente tem muito claro uma filosofia, não sei se você já ouviu dizer ou algo sobre o estoicismo, é uma filosofia que tem como objetivo principal eu não tentar controlar aquilo que eu não controlo. Ou eu não gastar energia naquilo que eu não posso controlar. E a morte é um desses aspectos, né? No estoicismo, que é uma filosofia que ajuda muitas pessoas no que tange a ansiedade, é uma filosofia que você se preocupa somente com o que você pode fazer, com o que está no seu controle. Então eu não posso controlar o final, quando de fato eu irei morrer, mas eu posso controlar as minhas atitudes hoje, os meus exercícios hoje a fim de aprimorar ou de me precaver desse contexto de morte, por exemplo. Então, a minha provocação é exatamente esse lugar. Dizer que eu morreria por alguém precisa ser acompanhado de viver por alguém. Antes de morrer por alguém, eu devo viver por alguém.
E numa relação que é o tema que a gente mais trabalha aqui, que é a relação conjugal, é a relação do casamento, esse aspecto, às vezes, de dizer que morreria por alguém, às vezes virou uma vã palavra, uma vã frase, uma frase jogada ao vento, solta. E quando eu me encontro com os desafios do que é viver, essa frase sobre morrer, ela passa a não ter sentido. Porque, olha só que complexo, né? Morrer é um segundo. E você transcende para outro plano. Agora, perdoar? Perdoar. Não querer ter a razão sobre uma situação a ponto de colocar em xeque a relação para que você saia como o vencedor de uma discussão, isso é difícil. Porque isso não é assim como a morte, que é um segundo. Isso é na sua jornada da experiência do casar, do se relacionar. Então, viver por alguém demanda controle emocional. Viver por alguém demanda o controle do nosso lugar mais baixo, né? Que Freud vai dizer que é o id. E nas escrituras a gente vai ter essa interpretação através da palavra carne, os desejos da carne, os desejos egoístas, os desejos que pensam na minha simples sobrevivência e na minha simples satisfação, aonde o outro não é colocado como superior, igual diz o texto de Filipenses. E esse superior, gente, lembre-se, não é colocar alguém superior para que você se sinta diminuído. Não, pelo contrário. É você se sentir grande, se sentir importante, se sentir pleno. E por você se sentir assim, você consegue colocar a dor do outro em um lugar de mais importância até mesmo do que a sua. E é interessante porque hoje a gente vive esse lugar de, primeiro pensar em mim, meu corpo, minhas regras, eu preciso fazer algo que me faça feliz, eu estou em busca da felicidade e é isso que importa. Sendo que a felicidade está muito associada a curar os outros e enquanto eu curo os outros, eu me curo. Servir aos outros enquanto eu sirvo os outros, eu sou servido. Amar os outros e enquanto eu amo os outros, eu sou amado. Essa é um pouco da experiência de Pedro com Jesus, quando Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, eu sei que você está em crise, eu sei que você não consegue me amar como eu te amo, que é o texto onde Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Mas mesmo assim Jesus fala, diante de toda essa crise, diante de toda essa confusão emocional da alma, da carne, do espírito, apacenta as minhas ovelhas, serve as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, coloca a dor das minhas ovelhas agora superior à sua, ao ponto de que as suas serão curadas enquanto você cura os outros. Obviamente tem momentos que a gente precisa parar e olhar para as nossas emoções e cuidar de si mesmo, mas é uma linha muito próxima esse lugar de sair da sua dor, curar a dor do outro, servir ao outro, e enquanto eu sirvo o outro, eu sou curado. O servir cura. Então, quando a gente fala de morte, tem uma frase que eu gosto, que morte é ausência de amor. Então, qual que é a minha proposta aqui, A minha proposta aqui é pra gente desfocar da morte, da palavra eu morreria por você. Porque se morte tem a ver com ausência de amor, a minha pergunta é, quando a morte chegar para te encontrar, será que você está vivendo ou você já é alguém morto? Será que você é alguém sem perdão? Será que você é alguém sem presença na vida de quem está do seu lado? Será que você é alguém sem compaixão quando a outra pessoa demanda compaixão? E é muito louco, porque tudo isso eu falo para mim. Será que eu sou alguém que perdoa? Será que eu sou alguém que tem presença? Será que eu sou alguém que
dou compaixão quando alguém demanda compaixão. Se morte é ausência de amor, então desfoque da morte e ame, porque enquanto você ama, você tem vida. A morte é o ato final. E uma coisa que a gente precisa entender na nossa construção como ser humano é que grande parte das nossas inclinações para o que chamamos de mal ou egoísmo, ou na questão de Freud, o id ou a carne, a grande parte dessas inclinações tem relação com o medo da morte. Após a queda, a intrusa chamada morte, ela nos coloca na posição de perecer. Ali, no nosso grito de independência do amor, olha só que interessante, né? O amor é a ausência de morte. Onde tem amor, não tem morte. Nós decidimos gritar a independência do amor, da pessoa do amor, representada em Jesus, em Cristo. Ao gritar a independência dessa pessoa, a gente automaticamente entra numa posição de perecer. Uma posição de, aos poucos, caminhar para o fim da experiência física de vida. E esse medo de viver a experiência de morte, ativa a nossa carne, ativa o nosso sistema. No cérebro a gente chama de reptiliano, que é o sistema da sobrevivência. E ele é muito bom, ele tem a sua beleza, ele tem o seu porquê, né? Nos manter vivo, nos manter tendo a possibilidade de proliferar a nossa espécie. Mas o problema é que quem vive na morte tem maior inclinação a querer pensar em somente a si. Quem pensa somente na morte, quem vive com medo da morte, quem vive dizendo somente que eu morreria por você, eu morreria por você, eu morreria por você, na verdade, em alguns momentos, essa pessoa ela está inclinada a querer pensar em si mesma. É o que a gente chama no processo de homeostase. Esse processo de manter uma espécie, manter-se vivo, manter estável. Né? É o que a gente chama de homeostase. Então, mais do que morrer por alguém, eu preciso viver por ela. E viver demanda de mim. Corpo, alma, espírito. Demanda de mim intelecto. Demanda de mim pensar. Demanda de mim governar as minhas emoções. Sabe, viver é a experiência mais bela que existe. Na vida você tem o privilégio de experimentar ser perdoado. De experimentar perdoar. Na vida você tem o privilégio de acolher uma pessoa em lágrimas, em prantos. E você tem o privilégio de ser acolhido. Na vida você pode sorrir e ver o outro sorrindo. Na vida você pode cuidar de alguém que você ama. Na vida você pode governar suas emoções. Na vida você pode servir ao outro. Então, a minha provocação nesse vídeo é, antes de dizer que morreria por alguém, viva por essa pessoa. Viva por essa pessoa. A vitória de Jesus sobre a morte tem conexão com a vida que ele viveu. É interessante que a gente vai olhar, por exemplo, as primeiras citações de Jesus falando sobre a morte dele em Lucas 9 ou Mateus 16. E esses textos, eles são posterior a muitas experiências de vida que Jesus já tinha dado aos apóstolos, por exemplo, e às multidões e aos fariseus. E no caso da morte de Jesus, ainda tinha um porquê dele falar sobre ela, porque tinha um significado profético, um significado de regeneração. Mas é interessante porque a morte de Jesus, ela ganha vida, ela ganha significado perante a vida que viveu. A morte de Jesus tem o significado que teve porque ele foi santo, porque ele é santo, porque ele não pecou,
porque ele viveu em harmonia entre os desejos lascivos da carne, humanidade de Jesus, com os desejos do Pai, no campo mais transcendente, que a gente vai chamar de superego aí por Freud, mas que a gente crê como espírito, esse lugar conectado ao transcendente, a Deus. Jesus, ele governou esse espaço. Jesus, ele governou essa relação entre as nossas 3 esferas, corpo, alma e espírito. E por Jesus ter vivido assim, a sua morte tem grande significado. Para a sua morte ter significado para alguém, a minha pergunta é como você tem vivido para essa pessoa. Às vezes a gente fala, eu morreria pela minha esposa, eu morreria pelo meu marido, eu morreria pelo meu filho, mas eu não tenho o simples cuidado de me cuidar para ela. Algo que tem falado muito no meu coração. Por exemplo, o corpo físico. Gente, eu já tentei de todas as formas criar disciplina para cuidar do meu corpo, por exemplo. E a forma que tem mudado a minha vida desde novembro, quando eu comecei a transformar isso em um hábito, não uma meta de eu vou ou quero perder tantos quilos. Não, é um hábito de me cuidar. É quando eu comecei a entender que se eu amo a minha esposa, e assim como diz lá no texto de Efésios, Paulo, né? Eu preciso entender que ela faz parte de mim e que eu faço parte dela. Então, quando eu não cuido de mim, eu não cuido dela. Quando ela não cuida dela, ela não cuida de mim. A nossa experiência de vida, ela é quem dá significado a amar ou não alguém. Então, que o nosso corpo, que a nossa alma, que nosso espírito sejam governados e que nosso espírito alimente a nossa alma para que o nosso corpo ele seja escravo do nosso espírito. E quando o nosso corpo pedir raiva, a gente canalize essa raiva como se fosse um filtro. E canalize essa raiva em um movimento, em uma atitude que ame. E eu não digo reprimir uma raiva, é passar pelo filtro. Existem formas de apresentar a raiva, existem formas de apresentar a tristeza, a alegria. E o problema é quando eu não tenho esse filtro do espírito e a minha alma é governada pelo corpo, então logo quando eu sinto, o meu corpo já externaliza. E nesse logo quando eu sinto, o meu corpo externaliza, é onde eu deixo de amar alguém. É onde eu crio rupturas nos relacionamentos. É onde eu gero marcas que são lembradas no futuro. Que o nosso espírito governe o nosso corpo a ponto de nós filtrarmos essa emoção e externalizarmos, sim, mas pela régua do amor, pela regra do espírito. Que a gente não diga somente que morreria por alguém, mas que a gente viva por alguém. Fica essa pergunta para você, fica essa provocação e um desafio. Que você desfoque da morte e você foque na vida. Você vai ver como a sua vida vai mudar demais. Quem vive na morte vive no medo. Quem vive no medo toma atitudes de quem tem medo. Quem vive na vida vive no amor. Quem vive no amor tem atitudes que ama. Tamo junto. Espero que tenha falado algo no seu coração. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, gente. Bora fazer crescer esse movimento. E espero vocês no próximo vídeo. Valeu, gente. Um abraço.